Boa noite a todos. É um grande prazer estar nessa casa pela primeira vez, uma casa bem nova. Que desejo que seja um grande ponto de luz aqui nesse bairro, nessa cidade. Que seja uma verdadeira escola de alma. E é bem interessante que eu já consegui emprego aqui na casa. Eu, na verdade, estou coordenando 2 cursos em uma casa bem nova, tem 1 ano e pouco, que fica aqui no bairro de São Jorge, né, que é a Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas. E lá a gente está estudando na segunda-feira o Livro dos Espíritos e na terça-feira o Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos, se os irmãos tiverem interesse, e espero que tenham, porque é extremamente importante estudar a doutrina espírita, então começarmos o estudo do Livro dos Espíritos aqui na quarta-feira às 20 horas. Ok, então, hoje nós vamos falar do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino não é deste mundo. Muitos perguntam se existe um Evangelho espírita. Aliás, alguns afirmam até que existe um Evangelho espírita. Não existe. Só existe o Evangelho de Jesus. Agora, existe o Evangelho interpretado pela doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa noite a gente vai interpretar um texto, um diálogo de Jesus muito conhecido com Pilatos, ali já no momento que ele estava preso, próximo a ser crucificado. Teve esse diálogo profundo que com a doutrina espírita, com o ensinamento dos espíritos, fica fácil a compreensão desse diálogo. Uma das coisas que eu fiquei encantado quando conheci a doutrina espírita, e isso tem em torno de 11 anos, foi exatamente porque quando consegui compreender algumas chaves da doutrina espírita, aí os ensinamentos de Jesus ficaram bastante claros, como a gente vai ver aqui nessa noite. É importante saber, olha, que Jesus ensinava para espíritos imortais. Jesus não ensinava para corpos. Então, quem quiser assim, entender o ensinamento de Jesus de uma forma literal, ou observando só o lado material, fica muito difícil a compreensão. Não alcança os ensinamentos de Jesus. Então, a gente tem que fazer um grande esforço para a gente se ver como Jesus nos vê, como espíritos imortais, filhos de Deus, que estamos aqui em uma trajetória evolutiva. Então, esse diálogo aqui, ele já estava preso, né? Ele foi levado pelos judeus a Pilatos, e teve toda uma história, porque depois Pilatos descobriu que ele era da Galileia, e que a Galileia ficava fora da jurisdição do governador Pilatos. Aí Pilatos mandou para Herodes. Só que Herodes examinou a situação e devolveu para Pilatos. E o Pilatos com um grande problema de consciência, porque via que não existia nenhuma falha em Jesus. As acusações eram todas falsas. Mas ele, comprometido com os judeus, findou lavando as mãos. Então tem esse diálogo aqui. Pilatos, tornando a entrar no palácio e fazendo vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Aqui havia uma intriga, né? Porque na verdade toda aquela região era dominada por Roma. E os governadores, os governantes, né, os reis ali, enfim, eram prepostos do imperador de Roma. Jesus nunca se disse rei dos judeus, mas uma forma de jogar Jesus contra os interesses de Roma, então os judeus muitas vezes o acusavam, né, de ser rei dos judeus. Né? Então Pilatos faz essa pergunta: Tu és o rei dos judeus?
Na verdade, olha, você veja aqui que o Kardec ele fez um recorte. Né? Ele pegou aqui, olha, João, no capítulo 18, pegou o versículo 33, 36 e 37. O diálogo é maior. Né? O diálogo é um pouco maior, mas o Kardec fez esse recorte, então vamos tratar do recorte que ele fez ali no Evangelho de João. Né? Respondeu-lhe Jesus: meu reino não é deste mundo. Aqui, olha, já tem uma revelação profunda de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Então existe um reino espiritual que não é deste mundo. É uma grande revelação. Pois ele continua dizendo: se meu reino fosse deste mundo, meus seguidores teriam lutado para que eu não caísse nas mãos dos judeus. Mas, por agora, o meu reino ainda não é daqui. Veja outra revelação profunda. Mas, por agora, o meu reino ainda não é daqui. Ou seja, né? No futuro, a terra será um dos reinos de Jesus. Na medida que ela avance, né? Na medida que ela chegue a um mundo superior, né? Um mundo feliz, aí já seria considerado o reino de Jesus. Aliás, no capítulo 1 do Evangelho tem uma mensagem do Espírito Fênelon, e ele diz assim: há 18 séculos o reino de Jesus ainda não chegou. Ainda não chegou na terra. Ainda não chegou. Vai chegar, mas ainda não chegou. Pilatos então perguntou: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu o dizes, que eu sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Outra revelação muito grande: ele veio a este mundo apenas para dar testemunho da verdade. E todo aquele que busca a verdade, pertence à verdade, que é da verdade, ouve os ensinamentos dele. Olha, Pilatos não entendeu absolutamente nada de nenhuma das respostas de Jesus. Aí no final, continuando aqui, ele ainda pergunta: mas o que é a verdade? Jesus silenciou, mas ele também nem esperou resposta, saiu, né? Quer dizer, era impossível, né? Dizer para Pilatos o que era a verdade. Ele não entendeu nada, mas tudo que Jesus ensinava, como ele mesmo disse, as minhas palavras são espírito e vida. Ele está dizendo assim: as minhas palavras valem para todo o universo e para todos os tempos. Os ensinamentos deles vão ser entendidos no futuro por nós. Agora, começamos a entender. A doutrina espírita, a terceira revelação, nos ajuda muito, né, nessa compreensão. Aí o Kardec dividiu o capítulo dessa forma. Né? Primeiro item, a vida futura. Segundo item, a realeza de Jesus. Terceiro item, o ponto de vista. E um quarto, uma instrução dos espíritos, uma realeza terrestre, uma rainha de França, chegando no mundo espiritual, mandou uma mensagem a partir da mediunidade, muito linda, que está lá no final. Eu queria chamar a atenção, ela é impressionante, né? A coerência, a lógica, a amarração dentro do capítulo, quer dizer, como Kardec dividiu dentro do capítulo e entre os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Até hoje eu não entendi como é que se deixa de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, ou uma das obras fundamentais da doutrina, que a gente finda adotando uma apostila, uma série de recortes. Eu não entendi, talvez eu entenda um dia. Né? Tá? Então, olha, primeiro item, né? A vida futura. A vida futura. Né? Quer dizer, ele está dizendo aqui, ó, todo o ensinamento de Jesus: meu reino ainda não é deste mundo, mas vai ser deste mundo.
Se a gente não considera a vida futura, se a gente não se considera um espírito imortal, não tem como compreender os ensinamentos de Jesus. E nos comentários do Kardec, ele diz assim: a vida futura deve ser a preocupação fundamental de todos nós. Como devemos chegar na vida futura? Ou como devemos chegar no mundo espiritual? Ou depois do desencarne, como devemos chegar no mundo espiritual? Então a vida futura, por isso que é colocada aqui já no início do Evangelho. Sem a vida futura, sem a imortalidade da alma, não se consegue entender os ensinamentos de Jesus. Tá certo? Então a vida futura aí é ponto-chave. Né? Tá certo? Depois a realeza de Jesus, né? Trata da realeza de Jesus, né? Mostrando que a realeza de Jesus é espiritual. Né? Jesus era um espírito sublime que veio com uma missão sublime aqui para a Terra. Como ele mesmo dizia, as palavras que eu vos digo não vêm de mim, mas daquele que me enviou. Eu e o Pai somos um. Tal a identidade dele com o Pai, ou tal a grandiosidade desse Espírito que encarnou aqui na Terra, que a doutrina espírita diz que foi o único Espírito puro a encarnar na Terra. Único. Tá, então a realeza de Jesus é espiritual, né? É evolução. Né? Depois trata do ponto de vista, tá? Ou seja, qual é o teu ponto de vista em relação à vida futura? O ponto de vista pode ser simplesmente esse, né? A vida futura é o nada, né? Desencarnei, perdi o corpo, acaba tudo. Aliás, muita gente acredita nisso, né? E tem uma surpresa muito grande, né? Porque muitos às vezes estão com uma série de problemas, cheio de problemas, depressões e tal, aí dizem: eu vou acabar com tudo isso, né? E comete suicídio. É a pior coisa que pode ser feita. No final, inclusive, eu vou citar um caso aqui para vocês, né? Tá certo? Porque ele descobre que está vivo em uma situação complicadíssima, né? Tá certo? Mas qual é o seu ponto de vista em relação à espiritualidade? É um ponto de vista maduro? Você se vê como um espírito, filho de Deus, que está aqui em uma trajetória evolutiva e que teu espírito, tua alma é imortal? Né? Ou se vê apenas como um corpo que tem que aproveitar, enfim, tudo que o mundo oferece, né? Porque depois da morte é o nada. Qual é o teu ponto de vista? E depois as instruções dos Espíritos. Né? Então, normalmente os capítulos têm essa estrutura. Né? Tá certo? Tudo que está colocado aqui, né? Está colocado aqui para explicar exatamente o que está aqui, com total lógica. Né? Tá certo? Então, aqui está presente a vida futura, a realeza de Jesus, né? A realeza terrestre aqui representada na Rainha de França e representada, né, em Pilatos, né? E o ponto de vista, qual é o ponto de vista, né, em relação ao futuro, né? Tá certo? Então é impressionante assim a lógica dentro do capítulo e a lógica entre os capítulos, porque veja, aqui é o capítulo 2, o capítulo 3 é assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Aí vai tratar das diferentes moradas na casa do pai, né? Tá certo? Inclusive lá nos mundos superiores, mundos felizes, ditosos, que aí já estaria presente o reino de Jesus, onde o amor predomina. Está distante aqui do mundo de provas e expiações. Né? Tá certo? Aí lá no 4º capítulo, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Veja a sequência. Veja a sequência. A imortalidade da alma, ele está apresentando, né, o princípio da reencarnação, tá certo? Ninguém pode evoluir, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Então, dá uma lógica incrível dentro do capítulo e entre os capítulos. Tá certo?
E aqui eu destaquei essa questão, né? Quer dizer, o que é que significa a afirmação de Jesus? Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ou seja, Jesus está dizendo, vim a esse mundo fundamentalmente para dar testemunho da verdade, para trazer a verdade, para viver a verdade, né? E todo aquele que busca, que pertence à verdade, ouve a minha voz, se preocupa com os meus ensinamentos. Aí eu faço a pergunta, mas o que é a verdade? O que é a verdade? Então, para a gente pensar um pouquinho nessa verdade, eu trago também algumas afirmações de Jesus. Porque ele diz assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, senão pelos meus ensinamentos. A única forma de se buscar a evolução, de se caminhar em direção ao Pai, é pelos ensinamentos de Jesus. Tá certo? E eu cito sempre, né, gosto muito de ir lá no Evangelho, ir lá no Velho Testamento, na Bíblia, né? Aqui a gente vai no Evangelho, dado o caráter aqui do ensinamento, para ver, olha, né, que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, ou como diz o Espírito São Luís ali na Revista Espírita, né, é o cristianismo na idade moderna. Então a doutrina espírita veio para levantar o véu, e a terceira revelação, para esclarecer os ensinamentos de Jesus, né? Por isso que eu gosto muito de citar, até para quem goste de pesquisar, né, ter melhores condições. Tá certo? Depois outra fala dele importante. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja o que ele está dizendo. Então, o esforço de conhecer a verdade que Jesus nos trouxe é o primeiro passo, né, para a libertação. Libertação de quê? Libertação dos medos, das culpas, do fogo eterno, um monte de coisa, né, que foi colocado na nossa mente durante tantas encarnações aí para trás. Liberta. Quando se procura essa verdade que Jesus nos trouxe, esses ensinamentos, é o início do processo de libertação de tudo isso. Depois, outra afirmação dele. Essa afirmação está no capítulo 6, né, do Cristo Consolador. Né? Aliás, é uma mensagem do Espírito de verdade, que muitos dizem que é o próprio Jesus. Se não for Jesus, é um Espírito semelhante a ele, porque até a linguagem é muito parecida. Então, ali no capítulo 6 do Evangelho, ele diz assim: venho como outrora trazer a verdade e dissipar as trevas da ignorância, as trevas que nos levam a sofrimento, as trevas que nos levam a medo, a culpa, a pavor, né, em relação à vida futura, em relação ao desencarne, em relação à morte. Né? Tá certo? Então, aí eu acrescento aqui, olha, parte da verdade que Jesus nos trouxe é que somos espíritos imortais, que, né, o nosso futuro é promissor, né? Estamos dentro dessa vida futura, né? Estamos dentro de uma trajetória evolutiva, querendo ou não, consciente ou não, todos nós estamos dentro de uma trajetória evolutiva. Todos nós vamos desencarnar, vamos reencarnar de novo, aqui ou em outros mundos mais evoluídos, se tivermos as conquistas necessárias, ou não, né? Tá certo? Então, parte da verdade é que somos espíritos imortais, filhos de Deus, em busca do reino dos céus, em busca dos valores morais, em busca dos sentimentos de amor.
predestinados à evolução e à felicidade. Porque o próprio Cristo falou isso, né? Das ovelhas que o meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Algumas religiões dizem que Jesus estava tratando só do nosso grupo. Não é verdade. Estava tratando de todos. Então, das ovelhas que o meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Agora, temos o livre-arbítrio, né? Fomos criados lá atrás, simples e ignorantes, todos iguais, com livre-arbítrio, com inteligência, tudo em potencial a ser desenvolvido. Aí a nossa trajetória vai se diferenciando, porque cada um vai utilizando o seu livre-arbítrio de forma diferente, né? Mas um dia todos chegaremos a espíritos puros, espíritos elevados. Não sei quantos bilhões de anos vai demorar, mas vamos chegar. Tá certo? O que significa dar testemunho da verdade? Como Jesus falou, vim dar testemunho da verdade. Né? Tá? Então, testemunhar é exemplificar, viver. Jesus exemplificou, Jesus viveu essa verdade, viveu os ensinamentos dele. Tá? Então, testemunhar é exemplificar, viver. É agir em consequência da verdade. Ou seja, é agir em consequência da imortalidade da alma, é agir de forma madura, tendo em vista a vida futura. Eu estou aqui, mas daqui a 20, 25 anos, eu vou estar no mundo espiritual, eu vou desencarnar. Como é que eu vou chegar lá? Né? Tá certo? Então, é viver, é agir em consequência das leis morais que Jesus nos trouxe, a doutrina espírita nos esclarece, é agir em consequência dos ensinamentos de Jesus. Certo? Então, testemunhar a verdade, né, é exemplificar, é viver. Né? Tá certo? Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. No final da fala dele, né? Todo aquele que busca a verdade, pertence à verdade, ouve a minha voz. Ou seja, todo aquele que busca a verdade, né, faz um grande esforço para viver, exemplificar, testemunhar os ensinamentos de Jesus. Testemunhar, veja, testemunhar, viver, é muito mais do que falar, do que ensinar, do que pregar. Aliás, Jesus fala, né, que a forma mais adequada do ensinamento é pelo exemplo. É pelo exemplo. Como é que os pais conseguem o respeito, a admiração dos filhos? É pelo exemplo. É pelo exemplo. Não é ele dizendo, eu sou honesto, mas é ele exemplificando. Exemplo de honestidade, de caráter, de honradez. É isso que faz os pais ou qualquer um ser respeitado. É isso que faz, né, um juiz ter autoridade, exemplificando, vivendo, praticando as leis que estão ali para ele observar e seguir. Tá certo? É por isso que Jesus falou, né? Muitos são os chamados e poucos os escolhidos, né? Porque o exemplo, o viver, é mais difícil. Muitos falam, né? Muitos falam do Evangelho de Jesus, muitos pregam o Evangelho de Jesus, muitos ensinam o Evangelho de Jesus. Agora, exemplificar, viver, é diferente. É diferente. Tá. Com que rei estou mais identificado? O de Jesus ou do mundo? Essa é uma grande pergunta, né? Tá certo? Estou mais identificado com os interesses do mundo ou com os ensinamentos de Jesus? Jesus também disse assim, olha, estou no mundo, mas não sou do mundo. Aliás, nós estamos no mundo. O mundo aqui é uma escola. Estamos aqui para aprender, para evoluir. Tá certo?
estou no mundo, mas não sou do mundo. E Jesus fala assim, eu venci no mundo os interesses do mundo, né? O poder, o Estado, a riqueza, não me atingiram. Eu venci. Né? Vencer no mundo é vencer a si mesmo. Quer dizer, nós vencermos no mundo é vencermos a nossa inferioridade, ou trabalhar, né, seriamente para vencermos a nós mesmos, a nossa inferioridade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né? Tá certo? O nosso ciúme, o nosso ódio, a nossa inveja, a nossa maledicência. É isso que a gente tem que vencer. Né? Tá certo? Aqui tem uma história bem interessante que eu vi há muito tempo no Momento Espírita, em uma edição do Momento Espírita, né? Que trata do homem que comprou uma fazenda. Aqui eu acho assim, bem interessante, assim, porque aqui mostra o exemplo de um que está totalmente identificado com os interesses do mundo e o outro que já tem conquistas melhores. Então diz assim, que um homem comprou uma fazenda e teve assim, o maior interesse de conhecer os vizinhos dele. Então, assim, vou conhecer os meus vizinhos. Aí procurou um dos vizinhos, se apresentou e foi recebido assim de uma forma extremamente grosseira, rude. Né? Aí o vizinho chegou para ele e falou assim, você comprou a fazenda do fulano? Quero dizer que você comprou uma grande questão, uma grande briga judicial, porque eu estou há mais de 20 anos brigando com o fulano, porque ele invadiu uma parte da minha fazenda, colocou a cerca no lugar errado, e isso eu não admito. Então, já que você comprou a fazenda dele, agora daqui para frente a briga vai ser com você. Aí o vizinho olhou para ele e falou assim, não, é só você dizer onde estava a cerca, que eu mando meus empregados colocar exatamente no lugar que estava. A amizade de um vizinho, para mim, vale muito. Pedaço de terra não. Pedaço de terra não. É só você dizer onde era a cerca e eu mando colocar lá. Aí o vizinho falou, você está brincando? Você está brincando? Não, nunca falei tão sério. Aí disse que o vizinho pensou. Aí olhou para ele e falou assim, não, deixa a cerca onde está. Eu acho que você é alguém que vale a pena ser amigo. Entendeu? Mais um que, né, grande preocupação com um pedaço de terra, brigando, né, tudo por tipo, para recuperar o seu pedaço de terra. O outro que me interessa é a amizade de um vizinho. Né? Tá? Qual é o meu ponto de vista em relação à vida futura? Isso são perguntas, ou são reflexões que eu coloco aqui que cada um de nós deve fazer, né? Tá certo? Qual é o meu ponto de vista em relação à vida futura, à vida espiritual? Né? Como me coloco diante desta? Como um espírito imortal ou como um corpo? Acreditando que no momento da morte tudo acaba. Tudo acaba. Como é que eu me coloco? Tá certo? A doutrina espírita diz assim, olha, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para vencer suas más inclinações. Então, para a gente chegar em uma condição, né, uma boa condição na vida futura, é fundamental, né, esse esforço de transformação moral, E aqui foi colocado, quer dizer, reconhece o verdadeiro espírita, mas em outros pontos do Evangelho se coloca assim, o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são os mesmos. Então a gente está aqui, ninguém é espírito perfeito, mas a gente está aqui dentro dessa busca, dentro dessa trajetória evolutiva, dentro desse esforço de transformação moral. Qual é a base de meus pensamentos, das minhas atitudes? Qual é a base? O que é que fundamenta, né, os meus sentimentos?
os meus pensamentos, as minhas atitudes. Que tipo de frutos estou produzindo? Estou produzindo. Onde se encontra o meu coração, ou o meu tesouro? Que Jesus falava, né? Onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Né? Como chegarei ao mundo espiritual? Essa última pergunta aqui que eu faço, como chegarei ao mundo espiritual? Será que dá para a gente responder? No capítulo 3 do Evangelho, lá na casa do meu pai há muitas moradas, aí lá tem a morada feliz ou ditosa. E lá o amor predomina, diz que o corpo lá é totalmente diferente, as relações totalmente diferentes, o amor predomina. Existe ainda desencarne, morte, mas o espírito lá, ele encara o desencarne com total tranquilidade, é até esperado, porque ele sabe exatamente tudo o que vai acontecer depois, e ele sabe que o desencarne faz parte do processo evolutivo dele. Então não tem problema nenhum. Será que aqui poderia ser, a gente poderia entender meio assim? Olha, eu acho que o conhecimento profundo do que Jesus veio ensinar, o conhecimento profundo da doutrina espírita, nos esclarecendo o que Jesus veio nos ensinar, a gente não deveria temer de forma alguma a morte. Aliás, no livro 1 do Evangelho, aliás, do Céu e Inferno, no capítulo 2, tem dois livros ali, né? Primeiro livro, segundo livro, ou primeira parte, segunda parte. E na primeira parte, segundo item, o título é assim: o espírita não tem a morte. Quer dizer, o verdadeiro espírita, que realmente conhece os ensinamentos de Jesus e da espiritualidade superior, não teria motivo nenhum para temer a morte. Para temer a morte. Tá? Então, na segunda parte do livro Céu e Inferno, o primeiro capítulo chama-se assim, A Passagem. Exatamente seria aqui a morte do corpo. A passagem aqui do mundo físico para o mundo espiritual. E ali mostra como ocorre essa passagem. Existe sofrimento? Pode existir ou não. Pode existir ou não. A gente vai ver assim, né? A segunda parte seria uma série de exemplos, né, de espíritos, né, como ali, né? Tem a segunda parte, o segundo capítulo da segunda parte do livro Céu e Inferno, tem ali espíritos felizes. Aí tem depoimento de vários espíritos felizes, que o Kardec diz assim na introdução do livro, né? Tá certo? Então, são mensagens, né, totalmente confiáveis, porque foram recebidas de uma quantidade muito grande de espíritos a partir da mediunidade, em tempos diferentes, por médios diferentes, né? Tá certo? Então são mensagens totalmente confiáveis. Então um grupo, espíritos felizes, esses espíritos não têm problema nenhum com a morte, com o desencarne. Não tem qualquer sofrimento com o desencarne. Pelo contrário. Depois tem espíritos em condições medianas, espíritos suicidas, criminosos arrependidos, e tem outras categorias, tá lá, né? Tá? Então, aqui o primeiro item, que é a passagem, explica a morte, o processo, como ela ocorre, exatamente. Como ela ocorre. Pode ter sofrimento? Pode. Dependendo do apego à matéria, dependendo das convicções que você leva, dependendo do grau de espiritualidade que você tenha, né? Qual o teu ponto de vista em relação à vida futura? Depende disso. É que você vai se colocar lá, ou se coloca como um espírito imortal, que está adquirindo valores espirituais,
do caráter, da honradez, do amor, do perdão, da fraternidade, da misericórdia. Você vai chegar lá bem tranquilo, né? Tá certo? Os espíritos felizes, aqui, olha, tem vários casos. Tem um caso, né, a viúva Foula, né? Então ela trouxe 3 mensagens. Essa senhora, ela conheceu Kardec, conheceu a esposa do Kardec, inclusive se tornou muito amiga dos dois. Era uma senhora que trabalhava com miniaturas. Não falo exatamente o que era, mas ela trabalhava com miniaturas, a princípio como hobby, né, e depois as coisas meio que apertaram e ela se tornou aquilo ali uma profissão. Mas era uma pessoa muito espiritualizada, muito bondosa, sempre procurando ajudar o outro, enfim, uma pessoa, né? E ela lá na frente, ela conheceu a doutrina espírita. Quando ela conheceu a doutrina espírita, foi um achado para ela. Ela estudava aquilo ali com grande amor e ardor. E ela mudou completamente a vida dela, completamente o ponto de vista dela em relação à vida futura, né? Viu na doutrina espírita uma grande fonte de luz. E lá na frente, tem três mensagens. Uma das mensagens é para os filhos dela, né? Então ela conta a história dela, mais ou menos, né? Que lá na frente, por conta do trabalho dela, ela findou ficando cega, muito doente, velhinha, não tinha como se deslocar, não tinha como ver os filhos, inclusive tinha uma filha que morava na América, né? Então vivia em uma situação assim bem difícil, mas extremamente resignada, extremamente confiante na vida futura. Aí desencarnou. E conta lá, olha, desencarnou de uma forma totalmente tranquila. Para ela foi uma libertação total. E depois, 2, 3 dias depois, ela foi evocada. Era muito amiga do Kardec, inclusive foi evocada para contar a história dela, né? Inclusive, uma das coisas que ela fala é assim: ela se tornou muito amiga da esposa do Kardec. Fala assim: fale para a senhora Kardec que não fique triste, eu me libertei, eu estou feliz agora. Agora eu posso visitar meus filhos, posso estar do lado dele. Aí o Kardec perguntou: e para que mundo você vai? Aí ela falou: pois é, quando eu despertei, tinha uma série de espíritos aqui do meu lado, dizendo que ia me levar, que eu ia residir agora naquela estrela que é um mundo feliz. Que revelação! Não precisava mais reencarnar na Terra. Passou de mundo de provas e expiações para um mundo feliz. Aliás, ela diz: meu amigo, cuide bem da sua saúde, porque naquele período de 1865, 64, 65, Kardec quase desencarnou por conta do extremo trabalho dele. E manda um recado para a esposa dele, né, cuidar muito bem dele, porque ele precisa terminar a obra. Até falar assim: se você tivesse desencarnado, você ia para o mesmo mundo que eu estou indo, mas você precisa terminar essa obra. Então se cuide, né, para terminar essa obra. E lá no final ela chama ele de mestre, né, e agradece, né, pela doutrina espírita que iluminou a vida dela e que fez com que ela, naqueles momentos finais, ela esperasse com total tranquilidade, com total confiança, com total fé, e teve um desencarne tranquilo. Tem um outro caso, Maurício Gontran. É o último caso lá em Espíritos Felizes, né? Tem assim, acho que uns 10, 12 casos, e esse é o último. É de um garoto, ele tinha 18 anos, era filho único, muito querido dos pais, muito estudioso, mas ele tinha um sério problema de pulmão, uma doença grave, né, dos pulmões, né, que incomodava muito ele.
e ele desencarnou. Né? E o desencarne dele foi assim, ele teve um sonho que ele tinha melhorado da enfermidade dele. E que ele estava em um lugar assim, bem bonito, uma brisa bem gostosa, e ele estava respirando de forma totalmente normal. Aí daqui a pouco ele olhou, estava vindo na direção dele, sorrindo, o avô. Mas ele dizia, não era aquele velhinho corcunda, né, todo acabadinho, não, né? Era alguém feliz, jovial, alegre. Aí depois viu fulano, aí descobriu que tinha desencarnado. Desencarno totalmente tranquilo. Aí pergunta, bem, mas você teve sofrimento no desencarne? Não, tive antes com o meu problema pulmonar. Né? Depois que eu desencarnei foi a minha total libertação. E ele teve um amigo dele que procurou, né, um contato com ele através da mediunidade, porque o amigo ficou muito incomodado com os pais dele, especialmente com o pai, que ficou extremamente chateado, revoltado, né, dizendo, para que tanto estudo, agora eu perdi, não deveria ter estudado tanto, não deveria ter deixado ele se dedicar tanto, né, e se culpando, né, por aquilo. Né. E ele, quando esse amigo, através do médium, evocou, ele mandou uma mensagem para o Kardec, né. Aí ele disse, que bom, meu amigo, que você me evocou, porque eu preciso urgentemente mandar uma mensagem para os meus pais, especialmente para o meu pai. Eu desencarnei dessa forma para que eles despertassem neles, né, o lado espiritual, buscassem a espiritualidade. Só que ele está tomando um rumo que, se ele continuar nesse rumo, a gente não vai poder mais se encontrar. Eu estou sempre do lado dele. Eu desencarnei porque eu não precisava mais ficar encarnado. Eu tinha uma missão extremamente importante no mundo espiritual. Desencarnei por isso. E o meu desencarne também, ligado a ele, foi exatamente para chamar a atenção dele para o lado espiritual. Só que ele está tomando um rumo que, se ele continuar nessa direção, a gente não vai poder mais se encontrar. Aí pediu ao amigo, olha, vá lá, leve a mensagem para ele, eu vou estar do seu lado, tentando intuir para ele aceitar os seus argumentos, né? Porque se ele não aceitar, se ele continuar nessa situação, hoje é o que me incomoda no mundo espiritual, é a situação dos meus pais, em especial do meu pai. Então, ou ele muda de atitude ou nós não vamos poder mais nos encontrar. Mas eu estou extremamente feliz, né? Aí tem um outro caso de um senhor, né, que está lá entre os suicidas, né, que tem vários casos, né, se vocês olharem, vocês vão ver. Né? Então esse passamento é extremamente difícil para uns e extremamente tranquilo para outros. Né? Um senhor, 67 anos, né, era muito pobre, bebia muito, né, e resolveu cometer suicídio. Né? E ele aparece, quer dizer, 6 anos depois, né, 6 anos depois ele já estava, na verdade, sendo ajudado, né, conseguindo receber a ajuda da espiritualidade. Então ele se manifestou, né, em um centro espírita e conta a situação dele, conta toda a história dele. Eu não vou contar, mas está lá, né? Mas ele diz assim, há 6 anos, a minha mente vive fixada no vácuo da queda, que ele se jogou de uma torre, e o meu corpo se despedaçando nas pedras lá embaixo. Então eu vivo um extremo sofrimento há 6 anos, fixado nessa imagem. Mas agora ele já começava a ser ajudado, ou ter condições de receber ajuda, tanto é que foi levado a um grupo mediúnico e já tinha condições de contar a história dele. Né? Então, meus irmãos, eu estou chamando a atenção de vocês para isso. Lá tem muitas outras mensagens, né? Como Jesus coloca a vida futura, como a espiritualidade, Kardec coloca a vida futura é algo sério. O nosso ponto de vista em relação à vida futura é algo sério. A gente está aqui
para a gente evoluir e sermos felizes. E as conquistas são nossas. Jesus nos alerta assim: buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então, o nosso principal objetivo aqui, enquanto encarnados, é buscar o reino dos céus, é buscar as virtudes espirituais, é buscar a nossa evolução. A gente tem compromisso, né, com a família, com os filhos, com a sociedade. Temos, né, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ensinamento de Jesus, né? Então temos compromissos aqui na Terra. Vários compromissos. Mas o nosso maior compromisso é com a nossa evolução. É com a nossa evolução. É com a busca do reino dos céus. E diz, como o apóstolo Paulo diz lá na primeira carta aos Coríntios, né? O reino dos céus não consiste em palavras, mas em virtudes. Em virtudes. Porque são as únicas aquisições que a gente leva. As virtudes espirituais, tudo mais para com a morte, né? O reino dos céus está dentro de vós. Outra afirmação de Jesus. Muitas vezes assim, olha, ali como um potencial latente, como uma pérola preciosa que ainda não foi descoberta e a gente continua indiferente ao que está dentro de nós e que nós precisamos adquirir, né? Tá? A rainha de França, na mensagem dela, ela começa dizendo: olha, ninguém melhor que eu, que fui uma rainha, hoje entendo as palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Tá? Meu reino não é deste mundo. Porque ela esperava, né? Esperava que fosse recebida como uma rainha. Só que tudo que é material, os títulos, a riqueza, né? Enfim, né? A gente deixa aqui com desencarne. Com desencarne a gente deixa. E leva os valores espirituais, os valores do caráter, os valores morais, as nossas conquistas morais. A gente leva. E são extremamente importantes, tá? No mundo espiritual. Tudo mais a gente deixa. Então ela deixou tudo. E ela chegava e dizia assim: eu não entendo como na Terra se briga tanto por títulos, por poder, por riqueza, quando isso não vale nada. É tudo passageiro, tudo fica. Porque no reino de Jesus, né, só vale a abnegação, a caridade, o amor, a fraternidade, a bondade. É isso que a gente tem que construir. É isso que a gente leva. E é isso que nos ajuda nessa passagem. A passagem é tranquila, né, para aqueles que adquiriram essas virtudes, né, como essa última citação aqui, que está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Só aquele que se enriqueceu de virtudes pode esperar um despertar tranquilo na vida espiritual. Uma passagem tranquila e um despertar tranquilo. A viúva, o fogo lâmpada, está lá, vocês pegam o céu e o inferno e lê, está lá todos os detalhes. A última mensagem, inclusive, é para os filhos dela. Que lindo, né? A experiência lá do Maurício Gontran e tantos outros, né? E a experiência dos suicidas, dos criminosos. Terrível, né? E todos vão ter oportunidade de evolução. Mas quanto antes, melhor. Né? Quanto antes, melhor. Muito obrigado, um grande abraço a todos.